Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula de Geografia para o quarto ano. Hoje o nosso conteúdo será sobre diferentes cidades e movimentação da população brasileira. Então vamos lá. Algumas cidades apresentam mais habitantes e estrutura, transporte, comunicação, escolas, hospitais e bancos, que outras. Essas características estão diretamente relacionadas a atividades econômicas que existem em determinado local ou determinada cidade. Vamos observar, por exemplo, as maiores cidades, elas são providas de melhor comunicação, escolas, hospitais, bancos, e elas são de alto nível a sua estrutura. Aquelas que têm maior população são mais industrializadas, elas têm melhores escolas, hospitais e contam com modernas estradas que ligam uma cidade para outra. No Brasil, vamos dar o exemplo da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Por exemplo, podemos encontrar todos os tipos de serviços nesses locais. Elas situam-se em grandes redes e empresas nacionais, como elas contêm emissoras, rede de televisão, empresas estatais, ou seja, que pertencem ao governo do país. Bem, como empresas internacionais instaladas no Brasil. Empresas internacionais são empresas que vêm de outro país, de países europeus, de países americanos, e elas colocam as suas empresas aqui no Brasil, entre outras. Por meio de atividades econômicas, sociais e culturais, tais cidades se desenvolvem muito mais do que outras. Por exemplo, elas são consideradas a metrópole do país. Outras cidades brasileiras também se relacionam entre si e também se relaciona com suas atividades sociais e econômicas. Vocês sabiam? As maiores cidades, elas exercem influência sobre as menores cidades. Observe no mapa aqui do nosso livro, da página 127, as sinalizações das metrópoles, das grandes metrópoles, que está circulada de vermelho, as médias metrópoles, que está pintada de verde, e as menores, né, que são as pequenas metrópoles, que são pintadas de amarelo. Então, vocês vão observar e vão pintar as regiões aqui no Brasil. Cada estado tem o seu desenvolvimento mais industrializado. Então, vamos ver qual que é o país mais industrializado aqui nesse mapa do Brasil. Nós temos aqui São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia. Então, nós vamos lendo, vocês vão ler o conteúdo, vão assinalar no mapa os estados que são mais desenvolvidos e os estados e as cidades dentro desses estados que são consideradas as grandes metrópoles, ok? Aí nós vamos virar para a página 128 do nosso livro de Geografia e vamos responder as questões. Para responder as questões, meus amores, vocês têm que fazer uma leitura dos conteúdos que foram explicados para vocês agora, página 126. Mais uma vez, vocês vão prestar atenção na videoaula, vão marcar os pontos importantes, vão lá na pergunta da página 128 e vai pegar uma referência. Exemplo. Quais cidades do mapa você conhece pessoalmente ou pela televisão ou internet? Você vai fazer essa pergunta, olhar no mapa e observar qual cidade você já passeou, qual que você conhece,
né? E aí você vai escrever o nome aqui na página 128 e assim por diante. Essa é apenas um exemplo. A segunda pergunta também, você vai fazer a pergunta. E aqui está a pergunta. Então eu vou procurar lá no meu conteúdo o parágrafo que está falando, respondendo essa pergunta. E vou responder esta pergunta, ok, meus amores? Problemas sociais e ambientais das grandes cidades, página 128, continuação de geografia. O crescimento das cidades pode trazer uma série de problemas sociais e ambientais para a nossa cidade e para a população. Por exemplo, a rede de esgoto, como que a pessoa fazem essa rede de esgoto, aonde que eles colocam, despejam esse esgoto. Né? Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o Rio Tietê, que ele recebe esgoto de várias fábricas, indústrias. Quando vocês passam por lá, o que acontece? Vocês vão ver que ela está contaminada. Essa água não serve mais para ser utilizada pela população. E aqui no nosso estado, tem algum lugar assim? Tem alguma cidade assim? A nossa cidade, aqui a nossa Deodápia, por exemplo, não. Mas se você for passear em outras cidades maiores, por exemplo, quem já foi para Campo Grande, vai ver que aquele córrego na entrada de Campo Grande, ele também recebe vários esgotos das indústrias, das casas que são despejadas ali na entrada em Campo Grande. E aí nós vamos poder ver o quê? Aquele córrego também já está morto e está servindo só para a rede de esgoto. Ninguém mais pode usar aquela água, porque ela está totalmente contaminada. E assim por diante. Se nossa cidade que nós temos aquele córrego aqui da 10ª, se de repente todo mundo fazer uma rede de esgoto e a rede de esgoto não for direcionada, não tiver um lugar apropriado para ser despejado o esgoto, o que vai acontecer? Aquele rio, aquele córrego também vai ser totalmente contaminado, ok? Então nós devemos ter muito cuidado, né, com a água. Por quê? Nós já estudamos sobre a água, né? E a água é de grande importância para todos os seres vivos do planeta. E à medida que nós vamos contaminando a água vai diminuindo no planeta. Por quê? Porque a maior parte da água contaminada, água doce, ela está sendo, que são dos córregos, dos rios, ela está sendo contaminada pela própria população. E à medida que a água é contaminada, nós não podemos mais utilizá-la. E muitas vezes não temos recurso necessário para fazer um tratamento dessa rede de água, por exemplo, do rio. Então nós não podemos mais utilizar essa água. E aí a água do planeta, a água doce que nós bebemos, ela vai ficando cada vez mais